moradores de rua. Uhum. O seu projeto para ajudar essas pessoas que hoje passam e tem um aumento muito grande, né, dentro de Florianópolis. Assim, ó, o aumento da população em situação de rua, ele acompanhou muito o período de pandemia e pós-pandemia, né? Sim. É bem perceptível que acompanhou isso, né? Então isso demonstra que... Tem água aí, candidato? Tem um pouquinho ainda. Garrafinha. Isso demonstra que a situação dessas pessoas, elas são muito decorrentes de alguns aspectos, né? A ausência de trabalho, emprego e renda, a questão de ausência de políticas habitacionais, né? Mas também muitas outras questões, né? A questão de afeto, a questão de adictos, a questão de saúde pública como um todo, né? Uhum. Então, quando eu falo sobre população em situação de rua, eu trago a lembrança de que não é só uma questão de segurança pública. Se for discutir segurança pública, a gente pode trazer muitos outros aspectos, inclusive com dados muito interessantes sobre Florianópolis, né? Mas eu quero dizer que essa condição humana, que não tem nada de dignidade humana naquela vida ali, ela precisa ser olhada por esses aspectos mais amplos, que é uma situação de saúde pública associado à questão da ausência de política habitacional e associado à ausência ou mesmo o quanto que a gente teve problemas de geração de trabalho, emprego e renda. Agora sim, não é uma resposta fácil a ser dada. A gente precisa criar mecanismos para que essas pessoas elas consigam sair dessa condição. Se ela é uma pessoa adicta, ela precisa sair dessa condição através de equipamentos para isso. Uhum. Se ela tem problemas de saúde mental, ela precisa ter esse acesso. Se ela tem problemas com a justiça, ela precisa ser resolvida a partir de problemas com a justiça. Agora, se ela não tem trabalho, emprego e renda, se ela está buscando emprego e renda, ela precisa ser resolvida nessa questão. Não dá para botar todo mundo num bolo, entende? Ao mesmo tempo, também não dá para tratar de forma tudo igual. E aí precisa de política bem estruturada. A gente precisa ter um serviço de assistência social e de saúde pública muito bem estruturado. A gente precisa ter equipamentos que aquele grupo de pessoas que sofre com problemas de saúde mental consigam ter algum equipamento. Mas não adianta só ter equipamento se ele não vai ter uma casa, não ter uma moradia. Então eu tenho acompanhado a pastoral das pessoas em situação de rua. É um órgão que dialoga no Brasil inteiro e que tem trazido respostas, inclusive, de países que passaram pelo que nós estamos passando, que trata a forma de sair desse problema é garantir uma política de moradia primeiro. Moradia primeiro como? Muita gente hoje está no limite. Tem gente hoje que trabalha, paga o aluguel e se ficar 2 meses sem trabalho, vai ter que ir para a rua ou ter que procurar um aluguel mais barato em uma cidade muito distante. Essas pessoas, elas estão no limite, assim, do ponto de vista, são pessoas que podem ir para a rua em algum momento. A gente precisa criar uma política de moradia primeiro, que é mecanismo para que as pessoas, a partir de um processo mais amplo, consigam ter uma habitação para morar, consigam ter mecanismos de ingressar no mercado de trabalho, quando essa pessoa não passa por questões de saúde, seja adicto, seja saúde mental. Então, é preciso ter um programa assim. Florianópolis, há mais de 8 anos, não tem um programa de habitação social. Florianópolis não tem um programa de moradia primeiro ainda. Uhum. Florianópolis não tem um programa bem estabelecido para essas pessoas que são adictas. Eles encaminham para comunidades terapêuticas que muitas vezes não têm condição para fazer o atendimento global. E depois que essa pessoa passa pela comunidade terapêutica, ela volta para onde? Ela vai para onde? Quais são as respostas para isso, né? E depois a gente fazer políticas preventivas, gente. A gente tem aí universos de famílias desestruturadas, pessoas que estão no limite da sua condição financeira, pessoas que têm problemas de saúde mental grave. São todas pessoas em potencial de, em algum momento, ir para a rua. Em algum momento virar uma pessoa em situação de rua. Então, a minha resposta é: nós precisamos aplicar uma política de moradia primeiro e a gente precisa tratar isso na raiz hoje, que é ter um bom diagnóstico socioeconômico e de saúde pública no município para evitar que pessoas que estão
na beira dessa condição vão para a rua também. Depois, não vai dar para dar uma resposta só ao município de Florianópolis, tá? Essa resposta tem que ser uma resposta integrada, porque é uma questão dos municípios do entorno da Grande Florianópolis. Então a gente vai precisar ter uma ação articulada com o consórcio intermunicipal dos municípios e com a Associação de Municípios da Grande Florianópolis. E para isso tem que ter muita dedicação para esse tipo de trabalho. Não é nada fácil, mas os lugares, Nova York, outros países, outras cidades do mundo que saíram de situação precária foram nessa linha, olhando como saúde pública, olhando a prevenção para que isso não se tornasse um caso crônico e aplicando políticas de moradia primeiro. Essa política de moradia, acho que ela é interessante, né? Se a gente for olhar, ela não vai em confronto com aquilo que a gente estava falando ainda há pouco sobre a questão da mobilidade, a questão da quantidade de pessoas, e até vai servir como um atrativo para aqueles que vêm de fora para viverem na rua aqui, que vêm de fora, como vem muita gente de fora para cá, ter essa possibilidade. Não vai ter um aumento dessa quantidade de gente? As pessoas já vêm para cá, né? Sim. Alguns desses vieram porque é um bom lugar para morar, por exemplo, ou para viver, ou para achar, mesmo sendo na rua, falaram, pô, Floripa é um lugar muito bom. Uhum. A gente vende a cidade de Floripa como uma cidade boa para vir, né? Uhum. Então vem quem tem condição e vem quem não tem condição, sabe? Vem uma galera trabalhar no verão, em bar, em praia, em balada, e depois não consegue mais trabalho, cara, e acaba ficando nessa situação. Eu conheci pessoas assim, gente que veio para trabalhar nessa situação. Eu conheci gente que veio para trabalhar na construção civil e que levou um golpe. O cara trabalhou 4 meses na construção civil, não pagaram ele. Caramba. Ele ficou em situação de rua. Começou a beber, começou aquilo, mas ele veio para trabalhar aqui. Ele veio nessa cidade que está sendo mostrada lá fora, sabe? Se é boa para quem pode comprar, também também cria no imaginário, né? Boa para todo mundo, entendeu? Não, com certeza, eu entendi. Então, né? assim, não dá para tu medir uma política pública com medo de que isso possa ser um atrativo. Uhum. Eu acho que tem que se aplicar uma política pública com critérios, Mas né? tem que ser cauteloso. Tem que ser com critérios. Tudo que está acontecendo hoje tem que ser Tem que cauteloso. ser com critérios. Né? Mas eu falei na questão de segurança dentro dos moradores de rua, porque houve casos. Né? Houve. Esses casos. Então, com esse aumento, também vem a insegurança. Sim. Que já houve, como já houve, deixa as pessoas mais apreensivas em relação a eles, né? Como resolver isso somente com habitações e como o candidato está falando, dá para se resolver isso? Dá para trazer credibilidade para as pessoas olharem para eles? Não, como eu falei, se tem pessoas ali em situação de rua devendo para a justiça, elas precisam ser identificadas e precisam ser tratadas como pessoas que têm problemas com a justiça. Sim. Isso eu acho que não tenho dúvida sobre isso. Não tenho questões sobre isso, sabe? Eu acho também que em muitas outras situações tem muita gente com problemas com a justiça e que também, só que não estão em situação de rua, mas a gente não faz esse pente fino também em vários lugares, né? Vamos ser sinceros. Então tem que tratar disso. É um problema de justiça? Tem que ser tratado assim. É um problema de saúde mental, é um problema de adicto? Tem que ser tratado assim. É um problema de ficou com dificuldade de acesso a trabalho, emprego e renda? Pô, o que a gente está fazendo? Florianópolis tem uma casa do empreendedor, por exemplo. Pô, a gente tem hoje em Florianópolis 80 mil pessoas que tem MEIs, 80 mil MEIs, tá? Microempreendedor individual, que abriu um MEI para poder trabalhar com alguém, ou conseguir um emprego, ou fazer seu próprio negócio, ou empreender na sua casa e tal. Quase 40% desses MEIs estão inadimplentes, estão com dificuldade porque não fizeram aquela prestação de contas no final do ano. A pessoa abre um MEI para poder ser contratado por um trabalho, depois esquece aquilo e fica inadimplente. Chega a cartinha na casa dela, tu tem que pagar lá, fazer a declaração, tal. E aí acumula 1 ano, 2 anos. A hora que ele vai ver, ele vai ser empregado oficialmente, vai ver que tem um MEI aberto. Isso é uma realidade. Florianópolis não tem um departamento, uma casa do microempreendedor individual para orientar essa pessoa, para dar um apoio, para encontrar um caminho. Em muitas cidades do Brasil tem isso, entendeu? O Sebrae não consegue fazer esse trabalho? O Sebrae ele é provocado a partir da Prefeitura Municipal, precisa criar esse mecanismo. Essa parceria seria claro. interessantíssima, né? Então, assim, eu estou colocando essa condição porque são múltiplas questões que levam essa pessoa, às vezes, a uma situação dessa. E aí, quando ela chega numa situação dessa, imagina, tu não ter para onde ir, tu ficar na rua 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias. Cara, é inevitável que tu vai entrar, vai beber, começa a entrar num ciclo que se tu não tiver um mecanismo
de trazer, vai ser um grande problema. Então, a prevenção sobre essas situações, elas se dão nesse âmbito, entendeu? Então, assim, tu não precisa não precisa olhar para políticas públicas para a população em situação de rua como atrativos para as pessoas em situação de rua. Tu tens que olhar para essas políticas como prevenção para que pessoas da nossa cidade fiquem nessa situação, né?